Aleluia. Graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos no 14º dia da nossa campanha, 21 dias, rompendo os limites em tempos de crise. É momento de superação, de superarmos todas as coisas, todas as crises, circunstâncias nesse momento e avançarmos em Deus. E o tema da mensagem de hoje, para mim e para você, é rompendo os limites da alma. Diga comigo assim: eu preciso romper os limites da minha alma. Então lá em Provérbios capítulo 23, verso 7, parte A, Salomão diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Salomão está dizendo que a forma como você imagina na sua alma, assim você é. Os limites que você impõe na sua vida entra pela sua alma e barra você de crescer, avançar e viver o melhor de Deus para a sua vida. Diga comigo: eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida, para a minha casa, em o nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. E Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos ler a partir do verso 1 em diante, conforme você vai achando. Eclesiastes, capítulo 12, a partir do verso 1. Você vai dando um glória aí, amém? Vai se enchendo do Espírito de Deus. Aleluias, glória a Deus, vai ativando seus dons. Aleluia. Todos acharam? Amém? Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua, as estrelas percam os brilhos dos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes das suas pernas começarem a tremer, antes dos seus ombros se encurvarem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhes restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver a clareza. Lembre-se dele antes que os ouvidos fiquem fracos e você não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta como o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos da rua, antes que seus cabelos fiquem brancos como amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele antes que faltem pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarem em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que os fios de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Verso 8: não faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade.
verso 13. Aqui termina o meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos nesse tempo. Ore ao Senhor, peça a Ele revelação dessa palavra profunda no seu coração. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos Teu santo nome, Te bendizemos e Te adoramos, porque Tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso, misericordioso e abençoador. Pai, obrigado por essa manhã, por mais um dia de vida, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito habitar em mim, eu ser morada do Senhor, ser escolhido para a Tua obra grandiosa, ser predestinado à eternidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor neste momento está reescrevendo uma nova história sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, libera sobre cada pessoa que está aqui presente, sobre aqueles que estão nos ouvindo, sobre aqueles que ainda irão nos ouvir, Pai, durante essa semana, o Espírito de revelação do pleno conhecimento da Tua vontade, do centro do Teu coração, para nós, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Amados, todo o tempo o inimigo tem tentado em nossas vidas estabelecer limites para a nossa alma. Sabe, ele vem querendo nos condicionar a viver conforme aquilo que sentimos ou pensamos e não pelo que realmente acreditamos em Deus. Você hoje vive uma vida plena ali, baseada na palavra de Deus, ou você vive o seu dia a dia pelas suas emoções, sentimentos, opiniões ou habilidades naturais? Porque Salomão faz uma explanação muito grande nesse texto, e o maior propósito do diabo é colocar em nós prisões dentro de nós mesmos, é fazermos com que nós acreditemos nessas prisões. É como eu digo sobre a síndrome da Gabriela. Todo mundo conhece? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Eu nasci pobre, vou viver na pobreza e vou morrer pobre. Eu nasci doente, vou viver na doença, vou me contentar com ela e vou morrer doente. Eu nasci feio, vou me contentar ser feio a vida inteira e vou morrer mais feio ainda. Sabe, o inimigo o tempo todo ele tenta colocar em nós limitações, nos tornar limitados, rejeitados, humilhados e cheios de provações e enganos na mente. E a nossa batalha, a maior batalha que nós travamos com o inimigo, é na nossa mente. E a prisão da alma, ela vem como consequências de escolhas erradas que nós mesmos fazendo, e nos impede de nós olharmos a cada dia mais para Jesus. Sabe que uma alma ferida, ela se torna distante das pessoas. Ela rouba os sonhos, ela traz pensamentos descontentes e cheios de derrotas. Nós temos um exemplo na Bíblia, a vida de Jefté, está em Juízes capítulo 11, e eu não vou ler para você, só vou resumir. Sabe, Jefté, ele vivia preso ao passado, ele vivia cheio de lembranças dolorosas, e apesar de ser um homem valente e valioso, e através da sua vida nós aprendemos também o quão importante é resolver as questões pendentes em nossas vidas. Sabe, assim Deus vai tocar o nosso passado e vai trazer cura para nossas vidas. Diga comigo assim: eu preciso resolver as questões pendentes na minha vida. Sabe, há muitas questões pendentes do passado na sua vida. Há muitas palavras que foram destinadas com o endereço de aprisionar a sua alma. Há muitos relacionamentos, há muitas coisas que feriram a sua alma com a intenção de te aprisionar. E está tudo pendente. Há pessoas que vivem a vida inteira carregando um saco do passado nas costas. Sabe o que significa o saco do passado? Pendências não resolvidas.
vida. Diga comigo: eu creio que hoje, até o final desse culto, eu vou resolver todas as minhas pendências do passado em o nome do Senhor Jesus, e vou romper, avançar, crescer e viver o melhor de Deus para a minha vida. Aleluias. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Sabe, nós devemos usar como exemplo Davi, devemos ser como Davi. Davi passou momentos de angústias, mas Davi, no momento de angústia, decidiu se fortalecer no Senhor e temer o Senhor. Sabe, Davi não se rendeu à dor, pelo contrário, ele foi corajoso e enfrentou a dor. Sabe, eu creio que hoje você vai precisar de muita força. O Espírito Santo vai te revestir de poder e força para você vencer hoje o seu passado e as suas pendências. Sabe, Deus vai te dar força para vencer. Não se canse. Deus vai te dar vigor e vai multiplicar as suas forças, e soltará todas as ataduras e amarras da tua alma, e que tem te condicionado ao fracasso, e vai te levar à vitória. Quantos aqui creem nisso? Tem muita coisa que você não vive por causa das amarras, as ataduras, as prisões que existem na tua alma. E não dá para falarmos de superação, de superar limites, de romper o sobrenatural, de viver o melhor de Deus, se não rompermos com o passado. Há muitas pessoas ainda, a mente está aprisionada lá atrás no passado, que não consegue avançar, parece estar patinando, está caminhando no gelo, e as forças são minadas. Quanto mais você se esforça para melhorar, para romper, para avançar, parece que você vai ficando mais cansado. Mas por quê? Por causa das prisões da alma. E hoje você vai romper com esse cativeiro da tua alma. Você vai quebrar as cativeiros da tua alma. Você vai romper as cadeias que te cercam, as amarras, as ataduras. Você vai romper. Você vai fazer como Lázaro, porque Deus falou para Lázaro assim: Lázaro, sai do túmulo. E ele saiu pulando, porque ele estava cheio de amarras. E quando ele saiu, Jesus falou: tira as amarras. Sabe o que Deus vai fazer hoje? Deus vai tirar as suas amarras da sua alma. Ele vai tirar as amarras da sua alma. Eu creio nisso. E nós vemos no texto de Eclesiastes capítulo 12, oh aleluia, aleluia. Nós vemos que Salomão era um homem que sabia de tudo. Salomão é um homem que sabia muito sobre relacionamento. Salomão era um homem que era expert em administração, sabia como ninguém fazer uma guerra, como fazer paz. Ele sabia sobre biologia, sobre zoologia, sobre filosofia. Ele conhecia todas as artes, mas no entanto, no final da sua vida, depois de ter conquistado tudo o que ele quis, seu reinado foi extremamente poderoso e rico. Nunca fez guerra, sempre fez paz. Reino de todos os lugares vinha para saber da sua sabedoria. E quando você lê o livro de Eclesiastes, você percebe um homem pessimista e amargurado. Diga misericórdia. E quando nós lemos esse texto, isso nos faz refletir em o quanto a alma é complexa, porque a alma é a sede das minhas capacidades. Diga comigo: a minha alma é a sede das minhas capacidades. É na sua alma que estão os seus dons, a sua inteligência, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas emoções. E quantos de nós conhecemos pessoas que têm tudo na vida, mas são infelizes? Quantos aqui conhecem pessoas que têm tudo? Tem um excelente marido, uma excelente esposa, tem filhos saudáveis, todos estudados, todos na escola, bonitinho, trabalhando na igreja, mas ainda assim é infeliz. Sabe quanto de nós conhecemos pessoas inteligentes, capazes, dotados de dons, de possibilidades, que não conseguem realizar absolutamente nada, estão sempre amarradas dentro da sua alma,
e dos ressentimentos, das dores, dos medos. Sabe, hoje nós precisamos entender e vigiar. A alma é muito complexa. Nossa alma é que impõe os limites. E o inimigo, quando ataca a nossa vida, ele ataca a nossa mente. Por quê? Porque pensamentos que você deixa entrar na sua mente vão lá e te aprisionam na sua alma. Então existem muitos limites que nos são expostos pela vida, pela sociedade, pelos fatores internos e externos, e esses nós temos que lutar contra eles. Davi tinha tudo para dar tudo errado na vida dele, mas ele entregou tudo nas mãos do Senhor, buscou o Senhor, temeu ao Senhor e rompeu cada barreira na sua vida. Olha que interessante, Davi certa vez, seu pai pede para ele levar queijo, pães, lá para os generais, na guerra, para os seus irmãos, e trazer notícias. Traga-me também notícias. Davi vai lá, coloca alguém para cuidar das ovelhinhas, que era a responsabilidade dele. Ele não abriu mão da sua responsabilidade, mas ele obedeceu o pai. E quando ele desce lá, ele olha toda aquela situação, ele chega na frente ali do exército, e o que acontece? Os seus irmãos recebem ele como? Com amor, com carinho. Ai, Davi, que saudade de você, Davizinho, me dá um abraço aqui, porque eu não sei se eu vou viver depois dessa guerra, vai que eu morro, pelo menos te dê um abraço. Não. Qual foi a primeira coisa que os irmãos disseram a ele? O que veio fazer você aqui, ô encrenqueiro? Quando alguém não tem prazer em estar com você, isso vem para aprisionar a sua alma. Sabe, existe muitos limites da nossa alma que somente nós podemos decidir rompê-los, para que Deus possa definitivamente nos fazer viver tudo quanto Ele programou para a nossa vida. O que Deus programou para você é infinitamente maior e mais poderoso do que você tem vivido. Mas por que eu vivo a vida dessa forma, pastor? Por causa das amarras que o inimigo colocou na sua alma. E isso vai cair por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Porque o que Deus tem para você é maior. Deus tem para você uma vontade boa, agradável e perfeita. Deus te chamou para reinar e ser sacerdote nessa terra. Deus nos prometeu que nós íamos viver o melhor dessa terra. E eu declaro sobre a tua vida que você vai viver o melhor dessa terra, e que hoje as amarras do diabo vai cair e a sua alma será liberta em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quantos aqui querem romper os limites da alma? Diga glória a Deus. Sabe, eu não sei qual é a sua situação, que o inimigo tem feito com você, mas se você se encontra diante dessa situação, eu quero te dizer que ninguém está isento dessas coisas acontecer. Eu quero trazer uma palavra de consolo também, não só de libertação, mas eu quero consolá-lo, que todos nós não estamos ali sujeitos a esse tipo de coisa. E nós vemos na palavra que o próprio Salomão, um homem sábio, e quando você lê o livro inteiro de Eclesiastes, você percebe que ele está refletindo sobre a sua própria vida. Então, durante muito tempo, Salomão desviou-se da vontade de Deus, não andou de maneira correta, não fez o que ele sabia ser a verdade. E por causa disso, no final da sua vida, ele tem um arrependimento. E ali ele faz uma reflexão da sua vida e das consequências que existem na vida daquele que não anda na vontade de Deus. Por isso que o conselho dele começa dizendo: não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. E ele termina o livro dizendo: aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever só do pastor. Temer a Deus, obedecer a Deus, os mandamentos do Senhor, é um dever só do pastor. É isso que está escrito na sua Bíblia?
Alô? Tem alguém sendo sacudido pelo Espírito Santo aí? Aleluia, posso sentir daqui. Está começando a borbulhar coisas maravilhosas aí dentro, e hoje vai jorrar para fora. Hoje a tampa do vulcão vai sair, e o que está aí dentro vai ter que explodir. Aleluias, 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 aleluias. Mas existem dois limites da alma. Existem vários limites da nossa alma, mas eu creio que esses dois são os mais importantes na minha opinião. E o primeiro limite que eu vejo que nós precisamos romper para crescer, para avançar, que é um limite da alma, que chama-se ressentimento. Alô? Você vai descobrir coisas hoje, Deus vai abrir coisas dentro de você hoje, que você nem sabia que tinha. Sabe por quê? O inimigo, ele age assim. Primeiro ele coloca dentro de você aquela semente ruim, maldita, que te aprisiona. Depois ele cobre ela, para que você nunca descubra que ela está lá dentro. Mas hoje essa semente vai ser descoberta, vai ser arrancada com raiz e tudo, e você vai viver um novo de Deus para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Há um romper de Deus sobre esse lugar, e eu creio nisso. Sabe, nós vivemos numa sociedade muito ressentida. As pessoas estão, infelizmente, se matando por tudo. É muita raiva um dos outros, e estão mais torcendo para os outros cair e se dar mal do que qualquer outra coisa. É difícil você ver alguém torcendo e vai dar certo, vai romper. Olha, Mateus, vai dar certo, vai comprar casa, vai romper. Eu estou junto, estou orando, estou torcendo, porque a tua vitória é minha vitória. É difícil encontrar um crente assim hoje. E eu não estou falando de ímpio, não, estou falando de crente. Eu não estou pregando para quem não é crente, estou pregando para quem é crente. Essa palavra para mim e para você. Tem muito mais gente torcendo para os outros caírem e se dar mal do que qualquer outra coisa. Sabe, as pessoas, elas ficam ressentidas porque o outro ganha mais. Por que o Mateus está ganhando um salário de 10 mil reais, nem faculdade tem, e eu que tenho faculdade ganho só 2,5? Sabe, nós estamos vendo um mundo assim. Nós estamos vendo assim pessoas ressentidas porque o outro brilha mais do que ele. Ele olha para a pessoa e vê a pessoa brilhar, ele fica ressentido. Não, pastor, eu não fico. Fica assim. Eu vou descortinar isso na sua vida hoje. Sabe, tem pessoas que ficam ressentidas porque as portas se abrem mais para o José do que para Maria. A Maria fica ressentida. Por que só o José, Senhor? O que o Senhor tem de especial só com o José? Por que só o Irineu, Senhor? Porque o Senhor tem de especial com o Irineu? Porque não abre as portas para mim também? E elas ficam ressentidas. E quando as pessoas ficam ressentidas, elas ficam impedidas de crescer, de avançar. Porque o ressentimento é uma âncora dentro da alma que faz você paralisar, retroceder. Sabe, tem pessoas que torcem porque o casamento dela não dá certo, porque ela não é feliz no casamento. Tem pessoas que torcem para o seu casamento não dar certo também. Ao invés de olhar e ver qual é o segredo da alegria no seu casamento, elas ficam torcendo contra. E sabe qual é o pior da história? É que tudo isso acontece inconscientemente dentro de você, e você não percebe, porque a semente que está escondida, ela está lá dentro germinando, sem que você perceba. E às vezes você tem sentimentos que você não entende. Por que a Josefa casou, e olha que marido bonito, está dentro da igreja, é homem de Deus, cumpre a palavra, o homem está prosperando, o homem tem a retidão, o homem é alegre, a sua esposa é feliz todos os dias. E por que eu não posso ser feliz com o meu mané? Sabe, é inconsciente o que acontece às vezes dentro de nós. E eu quero já adiantando algumas coisinhas aqui, para você já ir borbulhando dentro de você. Há muita inveja no nosso meio e você nem percebe que isso é inveja, mas é um sentimento que está dentro de você. Mas eu quero voltar aqui para a pregação dizendo assim: o que é mais importante, nossas diferenças ou nossa unidade em Cristo Jesus? Alô? O que é mais importante para você, as nossas diferenças ou a nossa unidade? Deixar as nossas diferenças de lado, torcer para que cada dia as nossas diferenças sejam menor e nós sejamos mais unidos em Cristo Jesus.
Porque a divisão é só uma forma de expressar o ressentimento dessa sociedade. Sabe, os grupinhos. Não, eu vou convidar só meia dúzia, porque não quero convidar o fulano, porque eu não sei, não vou com a cara dele. Isso é ressentimentos que está guardado dentro da sua vida, que vão ser quebrados hoje. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos e nossos também irmãos. Se eu tenho por obrigação de amar os meus inimigos, imagine o que eu tenho que fazer com os meus irmãos. Sabe, tem família que não se junta mais. Os irmãos, há muito ressentimento entre os irmãos. Sabe, a família que não é unida, a família que não batalha para que o outro irmão vença, não ajuda em oração e no que for preciso e no que puder, para que o outro possa crescer mais que você. Eu vou dizer para você assim, eu já estou liberto desses ressentimentos, porque a minha maior vontade é que vocês sejam melhor e vão mais longe do que eu vou em Cristo Jesus. E eu torço para isso, eu oro para isso, para que vocês cresçam e avançam mais do que eu. Mas o que está por detrás do ressentimento? Sabe, alguém um dia disse que ressentimento é o filho da inveja. Diga comigo assim, o ressentimento, ele é o filho da inveja. Sabe, se você está ressentindo por alguém, é porque, ou por alguma razão, você está com inveja daquela pessoa. Inveja, pastor. É sim, inveja. Sabe, o ressentimento é quando você... Um dos ressentimentos que eu vejo é quando você fica ressentido com a pessoa, nem sabe por quê. Sabe quando isso acontece? Quando você não se vê capaz de ser e alcançar coisas que aquela pessoa alcançou, você fica ressentido. Quando a pessoa começa a brilhar mais que você, o que você faz? Se afasta. E aí nós costumamos dizer o quê? Exibida. Precisa de tudo isso? Sabe esse sentimento que é? É a vontade de você ser igual àquela pessoa. Eu estou descortinando a inveja que o diabo plantou dentro do seu coração, porque o ressentimento, ele é filho, ele está dentro de um pacote chamado inveja. Alguém aqui já teve esse sentimento de não ir com a cara de alguém? Só nós três corajosos. Sabe o que é isso? Aleluias, aleluias. Sabe o que é isso? Ressentimento. E sabe que ressentimento é esse? Inveja, porque o outro chegou, cultivou a amizade de todo mundo, começou a entrar no grupo, começou ali se enturmar com todo mundo, e você não consegue fazer isso, e você fica ressentido com isso. Sabe, isso chama-se inveja. Diga comigo, inveja. Existe uma literatura, que nessa literatura há um termo que é chamado de complexo de Salieri. Se você estudar sobre o complexo de Salieri, você vai ver que Salieri ele foi um músico da época de um grande músico chamado Mozart. E Salieri é um tipo de pessoa que tem um ressentimento. Salieri, ele queria ser maior que Mozart. Ele se esforçou a vida inteira para ser, mas o ressentimento entrou na vida dele e ele não pôde ser maior que Mozart. E ele escreve um livro contando a respeito disso, porque o ressentimento, ele nutre a sua vida sem que você der conta. E muitas vezes o ressentimento, ele é tóxico, que não contamina só você. O ressentimento contamina outros. E eu costumo dizer que uma pessoa ressentida, ela procura outra pessoa ressentida somente para concordar com ela, porque se a pessoa sabe que você não vai concordar, ela nem te procura. Um machucado, ele vai procurar outra pessoa machucada, porque dois machucados se entendem, se concordam, se anulam, se paralisam e se contaminam mais ainda um ao outro. É muito contaminante essa questão da inveja e do ressentimento.
E sabe qual é o pior? É que esse tipo de postura, de inveja, de ressentimento, ele é visto também dentro das igrejas. Diga misericórdia. E não era para ser assim, porque Salieri conta nas suas obras que ele viveu a vida inteira ressentido com Mozart. Ele viveu a vida inteira querendo ser maior que Mozart e não conseguiu. Por quê? Porque Mozart tinha um dom. Mozart fazia as suas músicas ali, fazia as suas melodias, ele não precisava de muito esforço. Em todo lugar que ia, Mozart era muito bem falado, e Salieri ninguém quase nem conhecia, e ele tinha que se esforçar para ser conhecido. Se ele não tivesse o ressentimento, não tivesse a inveja, é claro que todo mundo, mesmo não tendo um dom, que se esforça, ele se torna uma pessoa de sucesso. Mas o ressentimento paralisou a vida desse homem. A inveja paralisou a vida desse homem. E nós lemos lá nas epístolas de Paulo aos Coríntios, e percebemos que isso não vem de hoje, a inveja e o ressentimento. Nos capítulos 3, no 4, e do 12 ao 14, nós vemos nítido o separatismo que havia entre os coríntios, e que parte disso se dava conta dos dons. Paulo diz: o que devia ser usado para a edificação do corpo de Cristo e a mútua servidão entre os membros virou motivo de disputa, virou motivo de picuinha, por conta da vaidade, do egocentrismo naquela época dentro da igreja. Alô? Um queria mostrar que o dom era mais poderoso que o outro, outro queria mostrar que era mais inteligente que o outro, outro queria mostrar que ele podia e trazia mais revelação que o outro, e isso virou uma disputa que estava ali contaminando as pessoas, ao invés de edificar a casa do Senhor. Sabe, nós precisamos deixar o Evangelho nos libertar da tirania, da vaidade, da competitividade. Precisamos abandonar na nossa vida o complexo de Salieri. Sabe, cada um de nós servimos a Deus com o que Deus tem nos dado, e isso não é para competir, isso nos completa como igreja. Eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para servir a todos. E no meio da congregação aqui vai sair pessoas que vão pregar muito melhor do que eu, e eu vou ficar muito feliz, como já estou, do que já está acontecendo. E a cada dia eu vou ficar feliz mais ainda, porque as cadeiras vão estar cheias de gente que nós vamos ganhar para o reino do Senhor. Sabe, pessoas que se ressentem porque se deparam com pessoas melhor e se sente inferiorizada. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós não estamos isentos em ser um Salieri e ter um Mozart na nossa vida. Ou melhor, eu vou facilitar as coisas para nós hoje. Todos nós temos um Mozart na nossa vida. Sabe, não importa quão inteligente você seja, sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Não importa o quão talentoso você é, sempre vai ter alguém mais talentoso do que você. Não importa o quão próspero e bem sucedido você seja, sempre vai ter alguém mais próspero e mais bem sucedido do que você. Sabe, você não precisa ser melhor que as outras pessoas naquilo que você faz para ser feliz. Deixe apenas Deus te usar com a capacidade que Ele te deu, e seja feliz. E quando você olhar para o seu Mozart, que é melhor que você em muitas áreas ou em algumas áreas, que você torça para que esse Mozart que está na sua vida possa crescer, e você ir junto com ele, crescendo juntos na graça, na unção, no poder, na glória do Senhor, e seja feliz. Sabe, nós não podemos viver com ressentimentos. Quando você deseja
que aquele que tem não tenha, isso é inveja. Quando você começa a olhar para as pessoas e não vê-las, e não desejar que elas sejam felizes, mas esperando que elas caiam, tropeçam, e algum mal sobrevenha sobre ela, isso é inveja. Alô? Está borbulhando aí dentro já? Começou a borbulhar aí dentro. Sabe, precisamos deixar esse espírito de ressentimento que domina a sociedade de hoje. Precisamos abandonar esse complexo de Salieri que toma a alma das pessoas. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Eu não estou ainda falando do seu trabalho, eu não estou falando da sua vida pessoal, eu estou falando de dentro da nossa igreja. E eu creio que hoje você está sendo liberto desse complexo de Salieri. Aleluia. Segunda coisa que precisamos romper, a primeira coisa é o ressentimento, e a segunda coisa que nós precisamos romper com os limites da alma é o medo. Tadã! Sabe, nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas são dominadas por muitos medos, e nós vamos ver que o medo só leva a um objetivo. Então lá no verso 1, Salomão diz assim, no verso 1 de Eclesiastes 12: não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer de viver. Que tipo de medo Salomão está falando aqui no capítulo 12? São vários medos. Primeiro medo que Salomão está falando, que é medo do futuro. Olha que interessante, quando você olha para Davi, quando está falando ali do seu futuro, Davi no Salmos 37, no verso 25, ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi aqui, ele já está na idade avançada, já está velho, e ele não teme o seu futuro. Ele olha para o futuro e diz assim: certamente eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi tinha problemas? Alô? Davi tinha um Mozart na vida dele, que era um rei muito melhor do que ele na época, com certeza tinha. Mas Davi, quando ele olha para os problemas, quando ele olha para as quedas que ele passou, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. A visão de Davi acerca do futuro é sempre positiva. Qual é a sua visão acerca do seu futuro? Ah, pastor, eu estou igual a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ela vai te levar para onde? E quando você entra nessa, deixa a vida me levar, não sei, eu vou aonde Deus quiser. Sabe o que é isso? É que você está com medo do seu futuro. Alô? Deus é maravilhoso, está te libertando hoje do medo do seu futuro. Mas aí nós vemos Davi com positividade. Mesmo eu na minha mocidade, mesmo eu ali sendo velho, sabe, eu nunca vi ninguém mendigar o pão, nunca vi o justo desamparado. Ele disse o quê? Não importa qual é a sua idade, qual é o momento que você está vivendo, ele disse assim: Deus está cuidando de você. Deus cuidou de você até aqui e vai continuar cuidando da sua vida, não importa onde você chegue. Davi estava assim sendo positivo. Aí você olha Eclesiastes capítulo 12, eu começo até a murchar, porque ao contrário de Davi, Salomão está dizendo: melhor é buscar a Deus enquanto é jovem, porque o futuro é sombrio, o futuro é ruim, o futuro dá medo.
No futuro os dias são maus e você vai perder a sua alegria. Sabe, nós não temos que ter medo do futuro. Por isso que Salomão dá uma grande lição no verso 1, ele diz assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Porque todas as vezes que alguém se lembra do Criador, as perspectivas mudam. Quando você lembra de Deus e olha para o seu futuro, você vê coisas maiores acontecendo. Você vê que não importa quanto tempo você viveu até aqui, mas o que importa é que os tempos que ainda te resta lá na frente, Deus vai fazer coisas maiores e te dar alegrias ainda maiores. Sabe, quando você olha para Deus, você olha lá, muda a sua perspectiva do presente, do passado, do futuro, da circunstância e do que nós vemos e do que nós não vemos. Quem aqui tem perspectivas boas a respeito do seu futuro, diga glória a Deus. Sabe, Eclesiastes, no livro de Eclesiastes também um pouquinho antes disso, Salomão diz: melhor é o fim do que o começo. Talvez sua vida até aqui não começou bem. Talvez você está, que nem eu, chegando aos 50 e nada foi bem, mas você precisa ter perspectiva mudada quando você olhar para Deus e dizer: Senhor, a minha vida não começou nada bem, mas ela vai terminar sendo gloriosa e abençoada em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias. Porque tem um relacionamento com Deus que alia a segurança. Quem tem relacionamento com Deus está sempre seguro. Diga comigo: eu tenho relacionamento com Deus, e o restante de vida que me resta vai ser muito abençoado em Cristo Jesus. Sabe, o segundo medo em que Salomão se refere, e esse medo vai do verso 2 ao verso 7, não vou ler para nós ganharmos um pouco de tempo, mas Salomão lhe fala do medo da morte, e ele fala o que leva também à morte, e o que leva à morte, ele está dizendo, é o processo do envelhecimento. Sabe, Salomão, quando olha no espelho e começa a ver as rugas, os pés de galinha, as rugas de expressão na testa, os cabelos brancos, a barba branca, ele começa a ver um processo de envelhecimento. Ao invés de se alegrar e dizer: agora eu estou velho, vou viver coisas ainda maiores no Senhor, não, o que ele faz? Ele começa a ter medo da morte. Ele começa a ver lá o fim mais próximo. Sabe, o processo de envelhecimento. O medo da morte, ele fica mais nítido com o processo do envelhecimento. Quando você começa a envelhecer, você começa a ver o quê? O fim. E Salomão diz: lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer, antes que os seus ombros comecem a se curvar. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhes restam já não possam mastigar, e antes que os seus olhos deixam de ver com clareza. Olha que Salomão está dizendo aqui, e nisso tudo ele está mostrando o medo do quê? Que ele tinha medo do quê? Da morte, que a morte estava se aproximando, que o tempo estava acabando. Tempo do quê? De vida. Sabe, quem se lembra do Criador não tem essa perspectiva do medo da morte. Quando você lembra do Criador, quando você olha e está firmado na rocha que é Cristo Jesus, você olha para Ele e fala assim: ainda que eu morra, eu serei eterno. Ainda que a morte natural chegue, ela não será o fim, somente será a porta para uma outra dimensão. Qual dimensão? Da eternidade. Sabe, uma das coisas que no momento que eu acordei, quando eu passei pela minha tribulação no hospital, Deus falou comigo que nenhuma das promessas dele sobre minha vida iriam se frustrar, mas todas elas iriam se romper. E quando eu olhei para ele, eu disse assim: Senhor, ainda que a morte
fosse a única forma de eu sair daqui, eu ainda viverei eternamente no Senhor. Sabe, quando nós olhamos para Deus, nós vemos Jesus dizendo lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É essa perspectiva que nós precisamos ter quando olhamos para o Senhor. Olhamos para quem? Para o nosso Criador. Mas não era essa perspectiva que Salomão tinha quando escreveu esse capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Ele tinha o quê? Medo da morte. Sabe, ao invés de nós perdermos tempo com ressentimentos, e ressentimentos, saiba você que os seus ressentimentos têm ferido muitas pessoas, porque o ressentimento nos torna pessoas duras, nos torna pessoas ásperas, e pessoas duras, pessoas ásperas, são duros com outros e ferem outros. Sabe, precisamos parar de perder tempo com ressentimento, ferindo outras pessoas. E ao invés de ferirmos outras pessoas, nós precisamos fazer o que o segundo maior mandamento diz, que ele é semelhante ao primeiro. Jesus diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ao invés de perdermos tempo com ressentimento, ferindo pessoas, ame as pessoas, seja bênção na vida das pessoas, faça amizade na vida das pessoas, marque a vida das pessoas com o amor de Cristo que há em você, e pare de marcar a vida das pessoas com ressentimentos, ferindo as pessoas. Sabe, quando você marca a vida de uma pessoa, você nunca é esquecido. Como é gostoso você ouvir das pessoas falar assim: como é gostoso estar ao teu lado. Sabe, quando você descobre que você não é uma pessoa ressentida, que você não está ferindo outras pessoas, é quando as pessoas têm prazer de estar com você, tem prazer de ir na sua casa, tem prazer de estar onde você está. Porque quando as pessoas não têm esse prazer, elas são ressentidas. Quando as pessoas não estão vindo na sua casa, é porque você também é uma pessoa ressentidas, e as pessoas não têm prazer de caminhar com pessoas ressentidas. Eu não tenho prazer de caminhar com pessoas pessimistas, porque pessoas pessimistas não têm a perspectiva e o olhar no Criador, só tem perspectiva e olhar no ressentimento, na inveja de não contribuir com nada e ainda torcer para que as pessoas falhem e caiam e não seja feliz. Diga misericórdia. Aleluia. Lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 35, diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Paulo diz: trabalhando assim, é necessário auxiliar os que estão doentes, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz o quê? Mais bem-aventurado é dar do que? Alô? Pessoas ressentidas só querem receber, cobram os outros de ser amado, cobram os outros de fazer as coisas para elas. Pessoas ressentidas são pessoas egoístas, só querem para si mesmo. E o próprio Senhor Jesus, e Paulo aqui está recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz que é mais bem-aventurado abençoar do que ser abençoado. É mais bem-aventurado servir do que ser servido. É mais bem-aventurado você amar do que ser. Mas o ressentido, ele fala assim: o Mateus não me deu um abraço hoje no culto, e eu acho que o Mateus, ele não vai com a minha cara. O ressentido, ele fica assim: e essa semana a Ivone não me mandou mensagem, a Ivone está de mal de mim. Aí ele vai, pega uma florzinha e fica lá: bem me quer, mal me quer, Ivone bem me quer, Ivone mal me quer. O Irineu subiu, nem olhou para mim na hora do louvor.
aquela piscadinha que ele dá me cumprimentando e fazendo assim com as sobrancelhas, nem falou. Aí o Irineu já está arriscado da minha lista de amigos. E são pessoas ressentidas, e são sinais que o ressentimento vive dentro do seu coração, e você precisa ser liberto e abandonar isso. Por isso que Paulo está orientando: tenho-vos mostrado em tudo. Ele está dizendo o quê? Tenho-vos abençoado e mostrando e ensinando vocês como serem bênção na vida de outras pessoas. Ele diz: trabalhando assim, necessário auxiliar os enfermos. Ou seja, é necessário você ajudar, cuidar dos enfermos. Mas também quero recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz que mais feliz coisa é ajudar do que ser ajudado, é amar do que ser amado, é servir do que ser servido, é ver as pessoas sendo felizes, rompendo, avançando na obra de Deus. Diga glória a Deus. Diga: a partir de hoje eu vou me alegrar com o sucesso do meu Mozart. Todos nós temos um Mozart na nossa vida. Temos alguém que tem um dom, que não precisa fazer nada, não precisa esforçar. Ele está sempre evidente, está sempre rompendo, está sempre avançando. As portas estão se abrindo. Se alegre com ele. E de preferência entra na mesma porta que ele entrou, para você também ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Sabe outra coisa que Salomão diz aqui a respeito da morte, do medo, além da morte? Ele fala assim que tem um medo, que é o medo das pessoas não terem significado. Ou seja, ele está dizendo: tem pessoas que têm medo de viver uma vida toda e sem significado nenhum. Você já fez essa pergunta para você? Eu já fiz várias vezes. Eu, aliás, faço umas perguntas para Deus e para mim, meia doida, que depois eu olho e falo: mas nossa, eu fiz essa pergunta. Você já perguntou por que eu existo? Alô? Você já perguntou para o Senhor: Senhor, por que eu existo? Por que minha mãe deu à luz? Por que meu pai e minha mãe, num momento de amor, me fizeram? Qual é o propósito de tudo? Sabe por que as pessoas têm tanto medo de não terem um significado? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são valorizadas por quê? Pela sua beleza e pelo seu money, dinheiro. Sabe, nós vivemos numa sociedade muito comparativa. Olha, o pastor veio hoje com a camisa que ele veio há 4 semanas atrás. Tô nem aí para você. Vou vir no próximo domingo só de raiva. Brincadeira. Sabe, nós vivemos numa sociedade muito comparativa e nos sentimos às vezes muito insignificantes porque nós não somos bonitos, não temos uma beleza e não temos muito dinheiro. Diga assim: mas é por pouco tempo, porque amanhã eu vou ser mais bonito do que hoje e vou ter mais dinheiro do que hoje, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem que vão romper o limite dessas áreas em nome de Jesus? Diga glória a Deus. Sabe o mais interessante? Que Salomão conquistou tudo isso. Salomão teve o quê? Riquezas. Salomão, ele produziu livros com sabedoria. Salomão, ele construiu o reino extraordinário. Salomão foi o homem mais rico do mundo. E ele disse: isso não é nada, é tudo vaidade. Sabe o que ele estava dizendo, em outras palavras? Isso não preenche o vazio da nossa alma. Sabe o que vai preencher o vazio da sua alma e fazer com que você rompa os limites da sua alma? É o seu relacionamento com o Senhor. Por isso que ele fala no seu capítulo 12 do livro de Eclesiastes, ele diz lá: lembre-te do Criador. Porque quando você conhece a Deus,
Você sabe o quanto você é importante para Ele, independente se você tem uma casa própria, independente se você tem um carro quitado, independente se você é bonito, independente se você faz parte de uma sociedade elegante, independente se você tem dinheiro. Quando você conhece a Deus, você tem plena certeza e alegria e felicidade, porque você sabe que você é importante para Ele, e só isso te basta. Por isso que Paulo diz: a tua graça me basta. Sabe, quando nós entendemos esse princípio, nós nos tornamos significantes. Por que eu nasci? Porque você é muito importante para o propósito que Deus tem para realizar aqui na terra. Você é um tijolo importantíssimo na obra do Senhor, um tijolo que Ele ama. Você é um filho, é uma filha amada do Senhor, em quem Ele tem prazer. Diga glória a Deus. Sabe, quando nós conhecemos ao Senhor e nós sabemos, entendemos o quanto são importantes para Ele, não só para Ele, mas também para as pessoas que nos amam. Ao contrário do que o ressentimento faz com a sua vida, te falando todo momento que é só você e sua esposa, ou só você e você mesmo, que ninguém te ama. Isso é uma grande mentira. Muitas pessoas que amam a sua vida, que torcem para o seu sucesso, que torcem para a sua prosperidade, para a sua mudança de vida, mas sempre o ressentimento vai dizer, como um dia eu olhei para minha neguinha lá de casa, minha esposa, há muitos anos atrás. Eu estava passando por um momento de ressentimento, e aí eu olhei para ela e falei assim: nega, vamos aprender uma coisa, eu e você. Daqui por diante é só você e eu e você, e fechamos a porta para qualquer outra coisa, porque as pessoas não prestam. Sabe que eu estava ali naquele momento? Com ressentimento. Sabe, casais que não têm muitos amigos têm problema de ressentimento, porque o ressentimento faz nós nos isolarmos dos outros. Por quê? Porque o ressentimento gera medo de você se decepcionar com outras pessoas. Então, se você é um casal que não tem muito amigo, eu quero profetizar que Deus vai colocar amizades maravilhosas e abençoadas, que vai torcer para o seu sucesso e te amar do jeito que você é. Amém? Aleluias. Aleluias. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem vivido uma vida significativa no Senhor? O que você anda fazendo com a sua vida que é tão preciosa para Deus? O que você tem construído em seu coração? Porque a vida, ela se torna significativa quando você constrói no seu coração relacionamentos, e quando você cria relacionamentos. É isso que torna a vida significativa. E quando você vive no isolamento, é porque há ressentimento, há medo que o diabo plantou dentro do seu coração. E se ele plantou, esta manhã vai cair por terra, vai ser anulado, vai ser arrancado, vai ser liberto desse cativeiro em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, relacionamentos é isso que torna a sua vida significativa. Sabe, você pode ter uma vida significativa se você investir em relacionamentos. Que tipo de relacionamento? Relacionamento com o Criador. Cria um relacionamento com Deus. Sabe, de se acordar todo dia, jogar água no rosto, olhar no espelho e falar assim: glória a Deus, obrigado Senhor, porque eu estou mais um dia vivo, tenho uma oportunidade de viver com o Senhor mais um dia aqui na terra e de fazer coisas brilhantes. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor pode te dar significado, motivação, e pode revelar a você a realidade do que você é nele. E com isso você nunca mais terá medo do seu futuro, nem do presente, nem da perda do significado em Cristo Jesus. Diga comigo: o segredo é lembrar sempre do Criador. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Amém? Quando você rompe os limites da alma, você tem uma fé avivada. Você começa a olhar o seu futuro, o seu presente, numa perspectiva totalmente diferente. E ao invés de viver com ressentimentos que te destrói, que te amordaça, que te leva para o retrocesso, você sempre vai escolher viver uma vida significativa, com relacionamentos saudáveis, com obediência com Deus, por meio da fé e a convicção de que, se andarmos na vontade dEle, Ele é fiel para cuidar de nós em todas as circunstâncias. Torne-se importante na vida de alguém nesses dias. Eu quero desafiar você a se tornar nesses dias importante na vida de alguém, fazer a diferença na vida de alguém, porque no verso 13 Salomão termina assim: aqui termina o meu relato, esta é minha conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Não ande pela alma, não ande pelo sentimento, que não andemos por emoções, mas que a partir de hoje nós possamos andar em relacionamento com o Criador, porque aquele que anda no relacionamento com o Criador, ele é aquele homem do Salmo 128. E quando eu falo homem, estou falando no sentido figurado, homem e mulher, amém? Então o homem do Salmo 128, aquele que tem relacionamento, que anda com Deus, ele diz assim, que ele é bem-aventurado, é aquele homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado das tuas casas, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e virás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora.